Olá, tudo bom? Eu sou Felipe Silva Martins, sou professor aqui na Universidade 9 de Julho, Uninove, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre crise e como algumas reações que acontecem comumente em empresas à crise. Eu acredito que o tema crise é bastante comum e bastante importante na nossa situação atual no Brasil, afinal nós não saímos de uma crise ainda, por mais que hajam alguns indicadores que talvez demonstrem uma melhoria num cenário um pouco mais para frente. No entanto, a maioria das organizações continua sofrendo com crise e é um pouquinho disso que a gente vai falar. O trabalho que eu vou tentar apresentar para vocês de modo um pouco mais prático hoje é fruto da minha tese de doutorado, que foi orientada pelo professor Dr. Fernando Serra e pelo professor Dr. Emerson Macari. Essencialmente, a ideia dessa tese veio a partir de uma teoria que se chama rigidez sobre ameaça. Essa teoria surgiu nos anos 80, foi partido de um artigo de Stoll, Dutton e Sandlands, onde eles desenvolveram uma teoria dizendo que, essencialmente, as empresas se comportam como as pessoas ou como os animais numa situação selvagem. Ou seja, quando há uma ameaça, nós nos tornamos rígidos. E, por causa disso, a tomada de decisão começa a ser um pouco mais complicada. Alguns estudos continuam ampliando essa questão e a gente tem, por exemplo, que as alterações súbitas no mercado e no ambiente de negócio é que fazem com que as empresas interpretem essas ameaças como uma crise. Então, tem uma coleção de trabalhos, essencialmente, que trata de como que as empresas, como as organizações, vão interpretar essas questões como ameaças. E por que essas ameaças vão afetar, por exemplo, a tomada de decisão dentro de uma empresa. A pesquisa original de rigidez sobre ameaça apresenta o seguinte modelo. Há uma alteração no ambiente de negócios, essa alteração ela é comumente interpretada como uma ameaça, e a partir disso dois resultados negativos, se a gente puder chamar assim, vão comumente acontecer dentro de empresas. A primeira delas é que existe uma restrição na informação. Uma empresa fora de um momento de crise, ela tem um fluxo natural de informações. Existe um fluxo de subida e descida dentro das cadeias hierárquicas de uma empresa. Existe um fluxo natural que acaba sendo, se não interrompido, bastante diminuído. Então, existe uma restrição bastante comum que isso acontece. É comum a gente ver isso a partir do momento que a empresa entra em crise, por exemplo, quando começam a haver, por exemplo, situações de emergenciais ou de reuniões a portas fechadas em que a gente acaba utilizando canais paralelos de informação e acaba, inclusive, tendo muito boato dentro de uma empresa justamente porque existe uma restrição nesse fluxo de informações. O outro resultado negativo que a teoria diz é que vai haver um aumento do controle, que é de certo modo natural, né? Uma organização que está enfrentando uma ameaça, ela tende a tirar o controle que é espalhado e centralizar novamente, especialmente no topo, para que ela possa, teoricamente, sobreviver a esse tipo de ameaça. A questão é de que quando a gente tem um excesso de controle e uma restrição na informação, geralmente a empresa ela se torna rígida. E por se tornar rígida, ironicamente, ou seja, um paradoxo, ela não consegue, às vezes, encontrar soluções necessárias para justamente escapar de uma situação de crise. Então, talvez as duas situações, as duas reações mais comuns são aquelas que justamente fazem com que a empresa ela não consiga se livrar de uma situação dessa de crise. A minha pesquisa evoluiu alguns sentidos teóricos e nós acrescentamos alguns outros aspectos que também são bastante comuns de acontecerem quando a gente fala de uma organização. O primeiro deles é que a questão de rigidez, de restrição de controle, restrição da informação e controle eles são ordenados. Primeiro, há uma restrição na informação para depois haver um controle de como essa informação está escapando dentro de uma organização. Isso se dá principalmente no nível estratégico, ou seja, o topo da empresa é o momento e o local onde esse tipo de coisa vai acontecer. Quando esses dois resultados negativos acontecem dentro de uma empresa, dois outros também vão ser sequenciais. O primeiro deles é que existe uma repressão nos estímulos periféricos, ou seja, a organização ela para de olhar para fora, ela tende a diminuir a busca de soluções no ambiente para tentar encontrar soluções dentro de si mesmo. Se nós formos olhar alguns estudos clássicos, como os de Carnegie, a gente vai entender que é muito comum que a organização olhe para as receitas internas, ou seja, para as soluções prévias, como uma forma de, quem sabe, escapar à crise. Então, a gente deixa de olhar um pouco para o ambiente e olha mais para dentro de si, inclusive na questão de busca de culpados. O segundo dele vai ser uma redução também, uma restrição nas habilidades discriminativas. Ou seja, pelo fato de haver uma crise, uma pressão psicológica, cognitiva, estrutural e muitas vezes até de recursos, a organização ela tende a não conseguir desempenhar muito bem a tarefa de definir qual é o problema,
quais as ações que são necessárias e como que essas ações vão ser empreendidas, por exemplo, para escapar de uma crise. Então, é muito comum a gente ver que as organizações elas não conseguem definir claramente o problema e é uma das falhas, por exemplo, que vão acontecer. Isso se dá principalmente no nível tático e a consequência da junção desses dois níveis é que a organização ela tende a utilizar um retorno ao comportamento automatizado. O que a gente chama de retorno ao comportamento automatizado? É quando a organização ela busca dentro do seu quadro, das suas receitas, das suas soluções passadas, algo que pode ser utilizado para gerenciar essa crise e possivelmente sobreviver a ela. Só que isso também é um paradoxo, porque as crises, essencialmente, elas são situações novas, nunca enfrentadas. Ou seja, a utilização de uma solução passada não necessariamente é a melhor e muitas vezes pode até ter um efeito mais negativo para acontecer isso. Nós testamos se isso acontece em relação a um outro conceito, que é o de orientação de mercado, para verificar se, por exemplo, no Brasil isso acontece com empresas. Com isso, nós verificamos que esses 5 conceitos que acontecem negativos dentro de uma empresa podem impactar 3 outros aspectos dentro de uma empresa, que são a geração de inteligência dentro dela, a disseminação dessa inteligência dentro da empresa e como que essa empresa ela vai reagir, por exemplo, numa situação de crise. Então, isso foi o que, por exemplo, nós testamos. Os resultados indicam que a teoria ela realmente acontece. Esses 5 aspectos negativos acontecem como previstos dentro de uma empresa. No entanto, a negatividade de como isso afeta a empresa, ela não é total, ela é parcial. Ou seja, essa restrição, essa rigidez que a empresa ela está enfrentando, afeta principalmente as fases iniciais. Então, é um cuidado que, por exemplo, muitos gerentes ou CEOs de empresa, né, tem que ter, que é não diminuir os canais de geração de inteligência e não restringir a disseminação interna. A gente mostra que isso existe. Em compensação, a resposta de ação não necessariamente ela é totalmente afetada pela rigidez interna da empresa. Isso leva a algumas considerações básicas, que é evitar com que a empresa se feche para o lado externo, evitar com que a empresa entre em pânico para não conseguir definir qual é o seu problema, verificar adequadamente se as respostas anteriores ou situações anteriores são realmente úteis na solução de uma nova crise e, principalmente, não fechar os canais internos de comunicação durante uma crise, que são essenciais para a manutenção das forças de uma empresa e para a sobrevivência dela no ambiente de crise. Espero que eu tenha tido a possibilidade e tenha conseguido explicar para vocês de forma um pouco mais prática algumas reações negativas que uma empresa tem durante a crise, como isso que afeta também a reação dela no mercado. Espero que vocês tenham podido aprender um pouquinho sobre isso. Muito obrigado.